Olá, aqui é a professora Laura da Escola Municipal Luiz de Camões. Temos que encontrar o preço do suco de laranja, tão falado durante a semana passada e essa também. Então, o que acontece? Vou chamar o suco de laranja de X. E o problema diz que o quadrado do preço do suco de laranja adicionado ao dobro do preço do suco de laranja é igual a 35. Até aqui nada demais, acho que todos sabem fazer isso. Aí, para essa equação ficar num formato para resolvermos, eu vou colocar tudo do lado esquerdo e do lado direito, vai ficar o zero. Para quem não lembra de onde surgiu esse zero, vamos lembrar aqui de uma forma, existem várias formas de eu poder explicar isso, tá? Mas vamos lembrar que se eu acrescentar isso aqui, na realidade, tá tudo certo. Então, para nós começarmos, eu vou usar uma letra do alfabeto grego, não é do nosso alfabeto. Essa letrinha aqui se chama delta. E essa letra aqui, ela é igual a algo que nós vimos no primeiro dia de aula nesse ano, ainda presencial. Ela vai ser b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então, já tem um vídeo que eu fiz explicando isso aqui, como se faz isso aqui, tá? Não podemos esquecer que aqui, o número que está multiplicando x ao quadrado é 1, tá? Bom, aí o que acontece? Vamos escrever desse lado aqui. Quem é o A? O A é o número que está multiplicando o x ao quadrado, que vai ser o 1. Isso aqui eu posso até escrever num rascunho só para saber, certo? Quem é B? É o número que multiplica o x, que no caso aqui é o 2 positivo. E quem é o C? O C é o número que não está multiplicado nem por x ao quadrado nem por x. Lembrando que a equação tem que estar nesse formato aqui para nós podermos utilizar essas informações. Agora, sabendo quem é A, quem é B e quem é C, e lembrando do início do ano, ou para quem não lembra, vendo aquele vídeo, né, que eu corrijo um exercício. Então, vamos lá. Quem eu vou escrever no lugar do B? 2. Por que 2? Porque B é igual a 2. Não esquecendo que tem que colocar os parênteses e dessa forma você nunca vai errar. E lembrando também, para quem não tem muita firmeza, para copiar novamente com as letras e apagar a letra e no lugar da letra colocar o valor da mesma com os parênteses. No lugar do A eu vou colocar 1, ó, A igual a 1, e no lugar do C eu vou colocar o menos 35. Aí vamos fazer a conta. 2 ao quadrado. Aqui tem um menos, um mais e um menos. Já expliquei tanto isso. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 35, 140. Professora, não sei fazer conta tão rápido assim, sabe? Sim, 35 mais 35, se fosse 30 seria 60. Com mais 10 de 5 mais 5, 70. Aí você vai fazer 70 vezes 2, 140. Mas qualquer coisa, você vem aqui no rascunho, escreve assim e faz
o cálculo. Agora tem uma conta aqui tão fácil que 140 mais 4, 144. Bom, eu encontrei x? Ainda não, porque para encontrar x, eu vou ter que usar a fórmula de Bhaskara. Bom, mas até aqui vocês sabem calcular, porque vocês aprenderam isso comigo no início do ano. Aprenderam não, né? A gente estava recordando, porque lá eu não usava uma equação. O que eu usava? Eu usava uma expressão numérica, não tinha esse igual a zero, tá? Mas o A é quem multiplica o x ao quadrado, o B é quem multiplica quem multiplica x, desculpe, e o C é o termo independente, tá bom? Então, agora nós vamos usar a fórmula de Bhaskara. E como é a fórmula de Bhaskara? A fórmula me diz que para eu encontrar o valor de x, eu tenho que fazer o seguinte: menos o B, já viu que vai ter que apagar o B e colocar o valor do B com parênteses, né? Ainda mais que tem esse B aqui, esse menos aqui. Mais ou menos. Ah, o que é mais ou menos? Significa que ele não é nem um pouquinho assim, nem um pouquinho assim? Não, não é nesse sentido. É porque é o seguinte, se você quiser ter bastante trabalho, você faz o seguinte: apaga. E aí você resolve tudo usando o mais. Depois você apaga tudo e resolve tudo de novo usando o menos. Mas como nós somos espertos, não é uma questão de preguiça, mas é uma questão de economia lucrativa, certo? Vamos usar os dois sinais juntos e depois no final nós separamos. Agora, se você quiser, você faz separado, né? Raiz quadrada do delta. Então, agora eu vou usar o A, eu vou usar o B, eu vou usar o C e eu vou usar o delta. Tudo isso dividido por 2, multiplicado por A. Bom, se você está achando isso muito difícil, vou te dizer, hein? Menos, no lugar do B eu vou colocar parênteses e no parênteses o valor do B. E no lugar do delta eu vou escrever o valor do delta. Aí eu vou colocar aqui o 2 e no lugar do A, parênteses, jamais esqueça do parênteses. No lugar do A eu vou colocar o valor do A, que é 1. Bom, então vamos lá. Menos aqui é mais multiplicado com menos. Se você esquecer dessa parte, você muda completamente o resultado. Raiz quadrada de 144, 12. Ah, professor, eu ainda não decorei. Não sei de cabeça que 12 vezes 12 é igual a 144. Decomposição em fatores primos. Muito bem. 12. Aí, 2 vezes 1, 2. Certo? Aí, agora que eu vou separar. Já pensou você começar desde aqui? Gente, não esquece. Sempre tem que escrever essa fórmula, tá? Então, vamos lá. x1 menos 2. Eu vou usar... Esquece o menos. Agora eu apago o menos, mas na minha cabeça, né? Copia tudo sem esse menos. Agora esquece do mais.
copia com o menos. Olha lá, hein? Fazer cópia todo mundo sabe. Menos 2 mais 12, 10. Repete o 10 dividido por 2, 5. Menos 2 menos 12 não precisava nem fazer. Por quê? Porque o preço do suco de laranja não pode ser um número negativo, certo? Menos 7. Então, eu encontrei duas respostas. Equação de segundo grau, duas respostas. Tanto o 5 resolve, quanto o menos 7 resolve. Mas, se você ler o contexto, como você está querendo o preço do suco de laranja, você vai responder que é igual a 5. Então, vocês viram, e eu fiquei esperando durante a semana perguntas, né? Teve um aluno que perguntou. Aí o aluno que pergunta, eu ajudo, tiro dúvida, mas o aluno que não pergunta, ou é porque ele já sabe, ou é porque ele vai continuar com a dúvida. E se eu tivesse lá na escola, o que eu ia falar? Que você foi para casa com dúvida. Então, quem não entendeu, conversa comigo ou no WhatsApp da turma, ou então no Facebook da escola, porque isso é muito importante para outra matéria também que vem depois dessa. E quando você estiver no ensino médio, no terceiro ano, aprendendo os números complexos, que é aquilo que eu já mencionei também, que é quando você quer calcular a raiz quadrada de menos 4, de menos 9 e dessas coisas, a maneira de introduzir a matéria, uma das maneiras, é usando essa equação de segundo grau. E aí você vai precisar disso também, só que num formato um pouco diferente, que não vai ser exatamente uma equação. No primeiro ano, segundo grau, do ensino médio, desculpa estar falando segundo grau, porque é antigo. Então, para esse vídeo não ficar muito extenso, eu vou terminando por aqui. Lembrando que você precisa perguntar dúvidas. E se você não é meu aluno e está vendo esse vídeo e quer perguntar alguma coisa, pode deixar a pergunta nos comentários que eu respondo na medida do possível. Boa noite, que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.